Eu sou aluno do professor Marlos, presencial e online. E é com grande satisfação que eu vou participar desse concurso. Com o Marlos, eu acredito que eu ganhei com segurança mais 50% do resultado que eu vou atingir amanhã. Isso com certeza, porque a equipe dele é excelente, o método que ele usa, eu andei pesquisando, é um dos melhores. Foram 4 anos, então, de estudo. Todo momento que eu necessitava de apoio, a equipe estava sempre presente para me auxiliar. Fez com que ficasse ainda mais fácil para conquistar a minha aprovação. Não desista. O concurso é uma fila. Se você desistir, tem outras pessoas atrás de ti. Segue estudando com foco, determinação, persistência e disciplina, que a gente consegue chegar onde a gente quer. Isso aí, pessoal, eu sou o professor Cleverson e eu estou aqui na Marlos Concursos, né? Marlos Campos. E aí eu fiz o meu curso presencial com ele, além da plataforma que já dá para você aprender muita coisa. A gente teve todo o auxílio, todo o acompanhamento do professor Marlos e da equipe, professores excelentes. Me auxiliaram, me ajudaram muito na minha aprovação. Então você que está pensando em fazer o seu concurso público, é aqui na Marlos Concursos. Tem você também. Fala galera, tudo bem? Vamos lá para o nosso módulo de navegadores web. Aqui então no nosso curso de questões FEPESE. Vou trabalhar com vocês aqui as principais questões, como a gente já tem feito nos outros módulos, e fazer uma revisão aqui então sobre a parte de navegadores web em cima das questões FEPESE, tá? A gente tem questões aqui bem tranquilas, tá? Tem uma ou outra aí que sai um pouco do padrão, mas a maioria aqui das questões na parte de navegadores é um pouco mais tranquila aí da FEPESE, tá? Envolve algumas teclas de atalho, a gente tem que ficar ligado aí, porque a FEPESE vai mostrar pra gente aqui nas questões que ela gosta de teclas de atalho, e a gente vai então esmiuçar aí essas teclas de atalho, mesmo quando, né, fazer aquela parada que vocês já sabem, para quem já é meu aluno há mais tempo, fazer aquela parada de olhar para as alternativas erradas e tentar entender o que aquela tecla de atalho ali faz para um futuro, então, uma questão futura, pode ser que apareça aí para ti, então, ela como alternativa correta. Então, vamos lá. 1. É comum que a maioria dos navegadores da internet se utilizem de atalhos em comum. Assinale a alternativa que indica corretamente o atalho de teclado para abrir o gerenciador de downloads, ou seja, abrir o histórico de downloads realizado pelo navegador. Essa afirmação aqui, ó, é muito interessante. Quando a gente estuda na parte de teoria lá dos navegadores, eu falo para vocês que uma das boas notícias aí de navegadores web é que a gente tem muitos recursos e muitos atalhos que são comuns para todos os navegadores, tá? Então, a própria banca já trouxe para a gente isso aqui, e é real. As teclas de atalho que nós vamos ver aqui hoje são todas comuns para todos os navegadores, tá? Então, a gente tem ali algumas teclas de atalho. Ctrl+Shift+N. Ctrl+Shift+N, dependendo aí do navegador, por exemplo, no Google Chrome, vai abrir então a janela de navegação anônima. No Google Chrome, vai abrir a janela de navegação anônima. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre ela. E no Edge, no novo Edge, vai abrir a janela de navegação em private, tá? Então são duas janelas aí que me trazem a possibilidade de privacidade dentro daquela máquina, naquele navegador.
Ctrl F5, só o F5 atualiza a página, mas atualiza dos nossos arquivos temporários. Então, às vezes, pode ser que aquela página ali ela venha desatualizada, né? Ela venha com dados que estão na minha máquina e não lá no servidor web daquele site. E aí o Ctrl F5 limpa os arquivos temporários daquele site e atualiza diretamente do servidor. Ctrl mais D, olha aqui, ó, aquilo que eu acho demais, aquilo que eu gosto muito, meus favoritos. Tá? Então, seria a ideia de eu adicionar aí um site aos favoritos. E o Ctrl Shift R vai fazer a mesma coisa que o Ctrl F5. Porque o Ctrl mais R é a mesma coisa que o F5. E quando eu uso ali o Ctrl Shift R, é a mesma coisa que o Ctrl mais F5. Então, downloads Ctrl J, né? E aqui o bizu, ó, tá vendo a setinha ali? Vamos só fechar a seta aqui com esse J, né? Vamos imaginar que isso aqui é um J de download e vamos fechar aqui a seta, então, para a gente lembrar, então, daquela setinha que tem lá em cima no canto superior direito do nosso navegador, que demonstra, então, para mim a lista de downloads, tá? Então, Ctrl J, gabarito aqui, letra D. Qual funcionalidade do Mozilla Firefox pode ser utilizado para otimizar e tornar mais eficiente a experiência de navegação na web? O Firefox inclui uma VPN integrada, denominada Citrix, para proteger a navegação e torná-la mais rápida. Para proteger, mas torná-la mais rápida, não. Tá? Atualmente, todos os navegadores possuem aí recursos de VPN, que a gente possa conectar, então, num servidor de VPN para poder mascarar aí o nosso endereço IP e trazer aí, nesse sentido, uma navegação mais segura, ok? Mas isso não vai otimizar e tornar mais eficiente. O Firefox oferece uma extensão por padrão, chamada Block Plus, não existe, tá? Pode até existir lá na loja de extensões do Firefox, alguma extensão com esse nome, né? Lembrando que a extensão, então, é um pequeno programinha que eu adiciono aí ao meu navegador. E todos os navegadores hoje permitem eu baixar extensões e instalar naquele navegador, para poder me dar outras funcionalidades. Habilitar o modo histórico, nem existe isso. Habilitar o Firefox Monitor, o qual possui um recurso que carrega a página acessada de maneira mais rápida, não. Habilitar o Firefox Sync, o qual permite sincronizar favoritos, históricos, senhas e abas abertas entre diferentes dispositivos. Perfeito. De todos os 3 maiores navegadores, aí o Internet Explorer já quase não tem mais aparecido nas provas. Vai ter até uma questãozinha hoje sobre o Internet Explorer, mas o Internet Explorer não tem essa possibilidade de sincronização de preferências. O Chrome, o Firefox e o Edge possuem. Então, para que eu possa sincronizar essas preferências entre dispositivos distintos, por exemplo, eu quero que o histórico aqui do meu computador apareça lá no histórico do meu smartphone. Então, eu posso me conectar na minha conta Firefox Sync no computador e também no Firefox Sync do meu smartphone. E aí, os favoritos que eu adicionar aqui nesse computador, cai lá também para o smartphone. Por quê? Porque está sincronizado com a minha conta Firefox. O único que tem nome para esse recurso é o Firefox. O Google Chrome não tem, lá é só conta do usuário, e no Edge também somente conta do usuário. Então aqui gabarito letra 2, letra E. Assinale a alternativa que descreve corretamente um dos objetivos da navegação anônima no Google Chrome. Ocultar o IP do usuário? Não. Para ocultar o IP do usuário, o IP real, né, eu teria que usar a VPN. Acelerar o carregamento das páginas? Não. Aumentar a segurança contra ataques e vírus? Não. Evitar o armazenamento de cookies e histórico de navegação localmente, ou seja, na minha máquina. A gente falou bastante, eu bati nessa tecla com vocês na aula de teoria lá, galera. Quando a gente trabalha com a navegação privada, essa navegação privada, ela não me dá privacidade na internet. Ela me dá privacidade naquela máquina. Então, tudo aquilo que é salvo de forma automática pelos navegadores, quando eu fecho essa janela de navegação privada, também é apagado de forma automática. Então, eu abro essa janela de navegação anônima no Google Chrome, que é uma segunda janela de navegação. Eu posso, inclusive, já vimos ali em cima, né, abrir com a composição de teclas aí Ctrl Shift mais N. E aí eu navego normalmente nessa janela. A única coisa que eu não posso usar é
são as extensões, tá? Ali ele não carrega as extensões na janela de navegação anônima. Navego normalmente e ele, ao final, quando eu fecho essa janela, tudo aquilo que foi salvo durante essa sessão de navegação também é excluído de forma automática. Tá? Só toma cuidado. Por exemplo, eu estou nessa janela de navegação anônima e coloquei um site como favoritos. Esses favoritos vai persistir na janela de navegação normal? Vai, porque favoritos é uma ação manual. Os meus downloads vão persistir. O que não persiste é a lista de downloads. Lembra do Ctrl+J? Ctrl+J mostra para mim a lista de downloads. Ele vai apagar da lista de downloads aqueles downloads que foram feitos durante aquela janela de navegação. Tá? E as configurações também vão ser mantidas. Por exemplo, se eu colocar o meu site como página inicial do navegador, quando eu abrir o navegador novamente, ele vai mostrar o meu site. Ok? Então, a janela de navegação anônima, que aqui no Google Chrome é chamado de anônima, e lá no Firefox é chamada de janela de navegação, ó, vamos fechar aqui o F, ó, privativa, e tem como tecla de atalho Ctrl mais Shift mais P, tá? Ctrl mais Shift mais P. Janela de navegação anônima no Chrome, janela de navegação privativa no Firefox e janela de navegação em private no Internet Explorer e no Edge. Então, eles têm essa ideia de me dar privacidade naquele computador, naquele navegador e não na rede e nem na internet. A FEPESE é a que mais gosta desse tipo de questão aqui, ó. Por isso que no início, né, a OCP também gosta, o Instituto OCP gosta, já vi questões da IES assim também. No início da aula de navegadores eu falo para vocês sobre o nome de alguns navegadores que a gente não trabalha internamente com eles, mas a gente vê pelo menos os nomes, porque aparecem nesse tipo de questão aqui. Então olha aqui, ó, são exemplos de navegadores de internet. O Windows é um sistema operacional, macOS é um sistema operacional, Cloud é uma tecnologia, Linux é um sistema operacional. Então, olha quem aparece ali, ó, Opera. Tá? Então, a gente tem Opera, Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge e o Safari, aí, que é da Apple, tá? Então, a gente tem todos esses caras aqui. Aí tem o Brave também, que é aí um navegador, tá? Vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui no Mozilla Firefox. Opa! Navegador. É um navegador, claro, que não é muito conhecido, né? Mas ele é um navegador também. É a primeira vez que eu vejo ele aparecer aí numa prova, tá? Então, a FEPESE aí inovou, pode ser que ela traga numa futura prova para vocês aí também esse cara. Então, aqui, gabarito letra E. 5. Nos navegadores, ao acessar algum site, é exibido um cadeado ao lado do endereço do site, conforme mostra a figura extraída do navegador Chrome. Então, esse cadeado aqui. Esse é o tipo de questão que a gente também resolveu na aula de internet, e que a gente também resolve na aula de... A gente pode resolver, né, na aula de redes, e a gente resolve aqui em navegadores também, porque a banca ela pode atacar em qualquer um desses módulos aí de informática. Então, o que o cadeado fechado ali traz para mim? Quando eu uso o cadeado fechado, quando tem o cadeado fechado lá em cima na minha barra de navegação, quer dizer que eu estou usando um protocolo chamado HTTPS. Existem dois protocolos de navegação aqui na internet dentro dos navegadores. O HTTP, que é de navegação simples, sem segurança, e o HTTPS, que é de navegação segura. E aqui, a segurança está na ideia do certificado digital. O cadeado fica fechado quando o certificado digital é validado. E aí, essa resposta para o usuário é a seguinte: esse site realmente é dessa instituição aqui. Não é um terceiro que está se passando por ela, porque o certificado digital foi validado. E a troca de informações entre a minha máquina e a máquina do usuário vai ser feita de forma criptografada. Quem tentar aí interceptar essas informações não vai conseguir, tá? Porque os dados estão embaralhados. Então vamos lá, o fato do cadeado estar fechado indica que a conexão com esse site é segura. Isso significa que o site foi certificado por empresas de verificação de autenticidade da internet, tais como ICP Brasil, CertSign e VeriSign, até aqui tudo bem. Então, o site ele foi realmente verificado por uma autoridade certificadora, que disse, ok, está tudo certo com o certificado digital, então o cadeado fica fechado. Aí, o erro dessa alternativa está ou por softwares como Microsoft Defender, Smart Screen ou Global Project da Palo Alto Networks. Viagem total aqui, tá?
Suas informações, por exemplo, senhas ou número de cartão de crédito, permanecem privadas enquanto são enviadas para esse site. Perfeito. Então, permanecem privadas por quê? Porque está sendo criptografado. Esse site bloqueia anúncios não solicitados, viagem, né? Você estabeleceu uma conexão segura a partir do fornecimento de uma credencial. Presta atenção, o HTTPS, o cadeado fechado, aparece no momento prévio à minha autenticação. Porque eu vou colocar o meu usuário e minha senha, mas eu vou colocar num site que eu tenho certeza que ele é fidedigno. Então, já teve questões também, FEPESE não, mas Sebrasp gosta muito de brincar com isso, com duas situações do HTTPS ali em cima do cadeado. Uma delas dizer que o HTTPS é usado só na intranet, está errado, é principalmente usado na internet, mas pode ser usado na intranet. E também dizer que a ideia do HTTPS só vai aparecer depois de eu digitar o meu usuário e a senha. Que aí eu tenho certeza, daí, tipo, o site tem certeza de que aquele usuário é cadastrado. Pô, se eu digitar meu usuário e minha senha num site que eu não conheço, vão roubar pode ser que roubem furtem, né? Porque não tem perigo de violência, enfim, o meu usuário e minha senha. Então, eu só vou digitar meu usuário e minha senha num site que eu tenho certeza que é daquela instituição. Então, não é somente quando eu forneço a credencial. O acesso à área privada desse site ainda está bloqueado e para acessá-la você precisa fornecer uma credencial. E aí vai dizer que abre o cadeado. Cara, viagem total, tá? Então, criptografado, as informações são protegidas. Um dos navegadores mais utilizados no mundo, o Google Chrome, disponibiliza alguns atalhos associados a alguma ação a ser realizada pelo navegador. Chamadas de teclas de atalho são resultantes da combinação da tecla Ctrl e alguma outra letra. Dois exemplos são Ctrl mais T, opa, olha que bacana aqui, ó, Ctrl mais T. Né? A gente tem a falsa sensação que sempre que a gente quer selecionar tudo é Ctrl mais T. Não, eu só vou usar Ctrl mais T para selecionar tudo em um momento na minha prova, em qualquer prova no Brasil. Só no Microsoft Office, no Word, no Excel e no PowerPoint, na área de edição desses caras. Em todo o restante é Ctrl A para selecionar tudo. No LibreOffice, no Windows, no Linux, nos navegadores, principalmente, porque aqui, ó, Ctrl T, eu vou lembrar disso aqui, ó, New, ó, vou botar assim, ó, um T de Tab, ou seja, nova guia. Então, eu estou usando o meu navegador e quero abrir uma nova guia no navegador, Ctrl mais T. E o Ctrl mais N abre uma nova janela. Assinale a alternativa que corresponde à ação a ser realizada quando pressionada a combinação Ctrl mais N. O navegador é fechado, ele é fechado quando eu pressiono Alt mais F4. Tá? É aberta uma nova aba do navegador, aí seria Ctrl mais T. É aberta uma nova janela do navegador. É aberta a janela de impressão do navegador, ó, Ctrl mais P, P de print. O texto selecionado na página atual é colocado em negrito, isso vai depender da plataforma que tu estiver navegando. Mas a maioria, por exemplo, tu está no Gmail e tu quer colocar em negrito uma palavra que tu está escrevendo lá no e-mail. Aí tu vai usar o Ctrl mais B, tá? Porque daí as teclas de atalho geralmente são nativas em inglês, ok? Essa é uma regra, mas pode ser que tenha uma exceção, eu não conheço nenhuma que seja em português, tá? Aqui só para a gente fechar, a gente tem a possibilidade de fechar a guia. Fechar só a guia, sem fechar a janela. Aí a gente vai usar aqui Ctrl mais W ou Ctrl mais F4. Aí teve uma questãozinha muito boa há pouco tempo, não foi da FEPESE, que trazia o seguinte: o navegador tem apenas uma guia aberta. Qual das teclas de atalho abaixo fecha a janela? Aí não tinha o Alt F4, mas tinha o Ctrl F4. Se só tem uma guia aberta, quando eu fecho aquela guia, ele fecha o navegador, tá? Então, gabarito na 6, letra C. 7. No contexto do Internet Explorer, assinale a alternativa que define corretamente o que são cookies. Não só no contexto do Internet Explorer, mas no contexto dos navegadores como um todo. São arquivos de texto colocados em seu dispositivo para armazenar dados que podem ser lembrados por um servidor web no domínio que colocou aquele cookie. Perfeito. Cuidado com a ideia de que os cookies são arquivos maliciosos. Não. Os cookies são pequenos arquivos que são salvos na máquina do usuário, não é salvo na internet, é na máquina do usuário, para que num futuro acesso o site saiba quais são as preferências daquele usuário. Então, por exemplo, tu entra num site e coloca lá um produto no carrinho.
E aí o site se transforma inteiro nas promoções de produtos relativos àquele item do carrinho. Por exemplo, colocasse uma TV no carrinho. Aí ele vai lá e começa a mostrar videogame, parará, home theater, coisas vinculadas à TV. E quando tu voltar para o site, esse item está lá no carrinho. Por quê? Porque o carrinho também fica nos cookies, tá? E esses dados, em regra, não podem ser acessados pelos outros. Somente por aquele site que salvou aquele cookies na tua máquina. É gerenciável, professor? Tudo aquilo que é salvo de forma automática pelos navegadores na tua máquina é gerenciável. Quais são os itens? Histórico, arquivos temporários e cookies. É gerenciável em 2 sentidos. Eu posso habilitar, desabilitar e posso limpar também, tá? São arquivos multimídia, não é só multimídia. São arquivos multimídia também não. São arquivos de texto que contêm informações pessoais sobre o usuário do Internet Explorer e podem ser ativados e desativados na configuração de privacidade do Internet Explorer. Aqui, as configurações lá é de segurança, tá? Mas pode ser ativado ou desativado. São arquivos criptografados que contêm dados do usuário, criados e mantidos pelo próprio Internet Explorer. Não são dados criptografados, são arquivos de texto comum, que ficam com as informações sobre o usuário. Então, gabarito da 7, letra A. 8. Analise as afirmativas abaixo sobre a funcionalidade do Internet Explorer, denominado Smart Screen. Olha só. Em pleno 2022, a FEPESE me traz o Internet Explorer. O que aconteceu com o Internet Explorer? Aqui nasceu o Windows 10 e aqui o fim do Windows 10. O fim que eu digo não atualizaram mais o Windows 10 e lançaram o Windows 11. Faltando ali uns 4 meses para o Windows 10 então sair de cena, a Microsoft fez uma baita de uma atualização. Quando o Windows 10 nasce aqui, ele nasce com 2 navegadores. Ele nasce com o Internet Explorer e com o Microsoft Edge. Ele tem 2 navegadores nativos, ou seja, eu instalei o Windows 10, vem com 2 navegadores. E o padrão é o Edge. O que é o navegador padrão? É aquele que quando eu clico no link, aquele link é aberto naquele navegador. Beleza. Quando chega aqui nesses últimos 4 meses, a Microsoft tira o Internet Explorer do jogo. E aí deixa somente o Edge. E o Windows 11 nasce com o Edge também, tá? Mas, mesmo assim, tem algumas questõezinhas que trazem o nome Internet Explorer ali na questão. Às vezes, para te dar um susto, a gente viu para cima ali, tanto faz, né, Internet Explorer Chrome ou Favoritos, ou Firefox, perdão. Só que aqui, o filtro Smart Screen, ele veio especificamente no Internet Explorer. E ele está presente também no Microsoft Edge. Então, é uma questãozinha que traz especificidade de navegadores da Microsoft. O que é o filtro Smart Screen? Tu está navegando num site e tu percebe que aquele site parece ser malicioso. Tu pode ir lá nas configurações do Smart Screen, do Internet Explorer ou do Edge e apontar aquele site como malicioso. Se mais pessoas fizerem isso, a equipe da Microsoft vai perceber e vai colocar esse site numa lista de sites maliciosos. No próximo acesso, depois de a Microsoft ter inserido esse site na lista de sites maliciosos, sites e downloads também funciona, tá? Num próximo acesso de um outro usuário, o Internet Explorer ou o Edge vão trazer um aviso na tela para o usuário. Esse site foi listado como malicioso. Então, esse arquivo de download foi listado como malicioso. Tá? Então, o próprio usuário vai alimentar esse sistema e depois o sistema vai ficar informando o usuário aí, no caso de identificação de sites ou downloads maliciosos. Prover um modo de exibição de... Vamos lá, vamos responder então sobre o Smart Screen. Prover um modo de exibição de compatibilidade para corrigir problemas de exibição que determinados sites possam ter com o Internet Explorer. Não. A ideia do modo de exibição de compatibilidade é sempre compatibilizar com algo antigo. Então, o Edge tem um modo de exibição de compatibilidade que atualmente chama-se modo Internet Explorer. Ou seja, a Microsoft tirou o Internet Explorer enquanto software, mas deixou ele como um modo dentro do Edge para abrir sites mais antigos. Mas não existe mais o navegador Internet Explorer. Verifica os sites visitados e os compara com uma lista dinâmica de sites de phishing maliciosos, né? E sites de softwares mal intencionados relatados pelo usuário. Beleza. Verifica os arquivos baixados da web
e os compara com uma lista de sites de softwares mal intencionados, relatados e programas conhecidos como não seguros. Perfeito. É isso que o Smart Screen faz, tá? Então, gabarito letra D, a FEPESE aqui conseguiu, então, resumir para a gente o que é o filtro Smart Screen, ok? A gente não vê mais muitas questões sobre Smart Screen no Internet Explorer, mas no Edge pode ser que apareça aí em algum momento, beleza? Galera, vamos encerrar por aqui. No próximo bloco a gente inicia, então, com a questãozinha de número 9. Já volto aí. Eu sou aluno do professor Marlos, presencial e online. E é com grande satisfação que eu vou participar desse concurso. Com o Marlos, eu acredito que eu ganhei com segurança mais 50% do resultado que eu vou atingir amanhã. Isso com certeza, porque a equipe dele é excelente, o método que ele usa, eu andei pesquisando, é um dos melhores. Foram 4 anos, então, de estudo. Todo momento que eu necessitava de apoio, a equipe estava sempre presente para me auxiliar. Fez com que ficasse ainda mais fácil para conquistar a minha aprovação. Não desista. O concurso é uma fila. Se você desistir, tem outras pessoas atrás de ti. Segue estudando com foco, determinação, persistência e disciplina, que a gente consegue chegar onde a gente quer. Isso aí, pessoal, eu sou o professor Cleverson e eu estou aqui na Marlos Concursos, né? Marlos Campos. E aí eu fiz o meu curso presencial com ele, além da plataforma que já dá para você aprender muita coisa. A gente teve todo o auxílio, todo o acompanhamento do professor Marlos e da equipe, professores excelentes. Me auxiliaram, me ajudaram muito na minha aprovação. Então você que está pensando em fazer o seu concurso público, é aqui na Marlos Concursos. Tem você também.